Olá, começa agora mais um episódio do PodCalp, o podcast produzido pelos alunos do Colégio Adventista de União dos Palmares. Bom, nós estamos em ano de Copa do Mundo, então acho que nada mais justo do que falar sobre esportes, especialmente sobre aqueles que conquistam milhões de apaixonados ao redor do mundo, que é o futebol. Nós somos os alunos do segundo ano médio e vamos acompanhar você neste episódio. Hoje vamos conversar sobre o tema futebol, entretenimento ou espetáculo. Ajuste o volume, entre em campo com a gente e venha participar dessa conversa. Para começar nossa conversa, quero fazer uma pergunta para vocês. Quando alguém fala em futebol, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Olha, pra mim, eu acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça é paixão, sabe? Tem gente que muda completamente o humor dependendo do resultado do jogo. Concordo, Sofia, e não importa a idade. Crianças, jovens e adultos acompanham o futebol. Acho que é um dos poucos assuntos que consegue reunir tanta gente diferente. Eu penso justamente nessa união. Em dia de jogo importante, parece que todo mundo está comentando a mesma coisa. Eu também penso assim. Isso acontece porque o futebol já faz parte da cultura de muitos países, especialmente do Brasil, né? Verdade. Mas falando nisso, vocês acham que o futebol é tão popular por quê? Eu acho que um dos motivos é a simplicidade, porque você não precisa de muito para jogar. Uma bola e alguns amigos já são suficiente. Exatamente. Muita gente começou jogando na rua, na escola ou até mesmo em um campinho perto de casa. E além da diversão, o esporte ele também ensina valores importantes, como respeito, cooperação e trabalho em equipe. Pois é, e isso sem contar que ele cria memórias. Quase todo mundo tem alguma lembrança ligada a um jogo ou algum campeonato. Verdade, Júlia. Eu lembro da emoção de assistir vários jogos decisivos com a família. E vocês, têm alguma lembrança? Eu gosto mais do clima que se cria, porque até mesmo quem não acompanha sempre acaba entrando junto na torcida. Na Copa do Mundo, isso fica ainda mais evidente. As pessoas decoram ruas, usam camisetas e acompanham partidas que normalmente não seriam assistidas. Parece que o país inteiro entra no mesmo assunto durante algumas semanas. Verdade. E é aí que o futebol deixa de ser apenas um esporte e começa a se tornar um entretenimento, né? Como assim? Porque hoje a gente não acompanha só os jogos. Existem programas esportivos, redes sociais, entrevistas, documentários e muito mais. E sem contar que os próprios jogadores viraram celebridades, porque muitas vezes as pessoas acompanham sua vida pessoal e rotina fora dos campos. Isso mesmo, às vezes uma entrevista ou até mesmo uma postagem gera quase tanta repercussão quanto uma partida. E além disso, a tecnologia ela aumentou ainda mais isso. Porque hoje a gente pode assistir aos melhores momentos, acompanhar estatísticas e também comentar tudo em tempo real. Então podemos dizer que o futebol realmente virou uma forma de entretenimento? Olha, Vitor, eu acredito que sim, já que muitas pessoas assistem porque gostam da emoção, da rivalidade e da diversão que os jogadores podem proporcionar. Mas eu acho que existe outro ponto interessante. Em alguns momentos, o futebol parece até um espetáculo. Olha, eu concordo. Basta pensar em um final de campeonato ou em uma Copa do Mundo. Verdade, Sofia. Tem cerimônia de abertura, apresentações, grandes patrocinadores e uma enorme cobertura da imprensa, né? Verdade. Sem falar nos estádios lotados e nos milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo. É uma coisa linda de se ver. Pois é, então nesses casos, o evento vai muito além do que 90 minutos de jogo. Mas vocês acham que isso é positivo? Olha, eu acho que sim, mas até certo ponto, né? O espetáculo ele torna o evento mais importante e atrai mais pessoas para o esporte. Mas por outro lado, algumas pessoas acreditam que o lado comercial às vezes recebe atenção demais. Até que faz sentido. Afinal, existe muito dinheiro envolvido no futebol atualmente. Porém, gente, também é verdade que esses investimentos ajudam na organização dos campeonatos, na infraestrutura e no desenvolvimento dos atletas. Então, talvez a questão não seja escolher apenas uma opção. Eu também penso assim.
O futebol continua sendo um esporte, mas é porque ele também se tornou entretenimento e espetáculo. Pois é, e talvez seja justamente essa mistura que explica por que ele continua sendo tão popular depois de tantos anos. Mas vamos lá, resumindo nossa conversa, podemos dizer que o futebol é muito mais do que apenas um jogo. Ele aproxima as pessoas. Movimenta emoções. Gera entretenimento. E cria grandes espetáculos que marcam gerações. E antes de encerrarmos, eu acho que é muito interessante falar sobre o papel da torcida no futebol. Afinal, será que o esporte teria o mesmo impacto sem os torcedores? Eu acredito que não. A torcida é uma das grandes responsáveis pela emoção dos jogos. Quando vemos um estádio cheio, a atmosfera muda completamente. Também acho. E hoje essa participação não acontece só nos estádios, né? As pessoas acompanham partidas, comentam nas redes sociais e compartilham opiniões o tempo inteiro. Exatamente, Júlia. Isso mostra como a tecnologia transformou a forma de viver o futebol, já que antigamente muita gente dependia apenas do rádio ou da televisão, e hoje é possível acompanhar tudo pelo telefone. Pois é, além disso, os torcedores conseguem ficar mais próximo dos clubes e dos jogadores. Eles acompanham entrevistas, bastidores e notícia praticamente em tempo real. Pois é, e essa proximidade faz com que o interesse pelo esporte continue crescendo em diferentes partes do mundo. E outro ponto importante é que o futebol também tem impacto fora dos campos, tá? Já que grandes campeonatos movimentam a economia, geram empregos e atraem vários visitantes para várias cidades. Verdade, Sofia. Muitas pessoas pensam apenas nos jogos, mas existe toda a estrutura funcionando por trás dos eventos esportivos. Por isso a gente pode dizer que o futebol influencia não apenas no entretenimento, mas também na sociedade de diversas maneiras. Sem contar que até mesmo quem não acompanha o futebol regularmente costuma assistir às partidas muito importantes, como finais de campeonato ou jogos da seleção brasileira. Eu acho que isso acontece porque o futebol consegue reunir pessoas diferentes em torno de uma mesma experiência. E no final das contas, ele é mais que um simples jogo. É algo que desperta emoções, cria memórias e aproxima as pessoas. Então, talvez seja exatamente por isso que o futebol continua sendo tão popular depois de tantos anos, Júlia. E também por isso é tão difícil classificá-lo apenas como esporte, entretenimento ou espetáculo. Afinal, de certa forma, ele consegue ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas é isso, ouvintes. Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcalp. Nós esperamos que essa conversa tenha contribuído para ampliar seus conhecimentos e despertar novas reflexões sobre o tema de hoje. Nós somos os alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Adventista de União dos Palmares. Até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor. Do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso